noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo à aula, mais uma aula, aula 11 do projeto Segunda Química. Hoje, numa quarta-feira, né, especial, depois repondo a aula de segunda que tivemos esse previsto em queda de energia. Mas hoje vamos começar com força total. Acho que está pegando muito bem aí agora, né? Vamos começar a aula de hoje, que é sobre configuração eletrônica e tabela periódica, tá bom? Então fique à vontade para levantar a mão, fazer perguntas, tá? A gente vai continuar. Vamos iniciar a aula. Quem já assistiu aquela primeira parte vai assistir novamente. E vamos começar assim. No estudo da eletrosfera. Vocês lembram da eletrosfera, do átomo? O átomo é constituído do núcleo e da eletrosfera. O núcleo, de acordo com o modelo de Bohr, ele tem a carga positiva e a eletrosfera vai estar presente as partículas de carga negativa, que são os nossos elétrons. Correto? Então, beleza. De acordo com o modelo de Bohr, a eletrosfera ela vai estar dividida em camadas. Lembra disso? Em camadas. Cada camada comporta uma quantidade máxima de energia. Então, o elétron está em uma órbita. Para ele estar naquele nível, naquela órbita, ele tem que ter uma energia mínima necessária. Para ele passar por uma outra camada mais externa, ele precisa receber energia, né? Então, a energia ela é quantizada. Cada nível de energia tem um valor determinado. Só que cada camada dessa, como eu falei que tem uma energia específica, ela vai comportar uma quantidade máxima de elétrons. Aqui nós temos nessa imagem o espectro da emissão de luz. A luz branca ela vai se degradar, ela vai sofrer refração e desmembra nas luzes monocromáticas. Tá? Aqui não é aquela capa, né, daquele CD lá do, acho que é Pink Floyd. Vocês que gostam de rock, eu sou do pagode, eu não sei, é o Pink Floyd, né, que tem uma capa assim. Então não é a capa do CD lá dele, não, do álbum, né? Aqui temos as luzes monocromáticas que compõem a luz branca. Essas luzes aqui nós temos uma lâmpada de hidrogênio, com gás hidrogênio. Então ele vai emitir um espectro característico do hidrogênio. Essas bandas aqui, ó, tá, é característico de cada elemento químico. E é uma comprovação da divisão por camadas da eletrosfera. Tudo bem? Então, quando um elétron ele salta de um nível de energia para um nível menor, ele libera energia em formato de luz. Ele sai de uma camada mais externa, vai para uma camada mais interna e libera energia em forma de luz. Tudo bem? E passando lá pelo prisma, se decompõe essa luz e formando aqui bandas bem determinadas, que são características, tá, dessa divisão em camadas da eletrosfera. Um outro cientista chamado Sommerfeld é que ele propôs que essa eletrosfera, além da divisão em camadas, ela vai estar dividida em subníveis de energia. Vai possuir órbitas tanto circulares, como também órbitas elípticas. Tudo bem? Então, como nós estamos vendo aqui nessa imagem, temos essa órbita tanto circular, como também uma órbita elíptica. Tudo bem? E nós temos uma comprovação também científica desses subníveis. Então, quando ocorre a transição eletrônica de um nível de energia para outro nível de energia, emite uma luz característica, né, de cada transição. Se a gente fosse dar um zoom nessa banda, ela é formada como se fosse uma microbanda. Tá certo? Uma microbanda. Então, essa microbanda seria a confirmação dos subníveis de energia. Fechado? Então, a eletrosfera ela é dividida em 7 camadas. Tá? Nós temos a camada AIPAC que numera de 1 a 7, né? Mas também nós temos aquela divisão clássica, né? K, L, M, N, O, P e Q. São 7 camadas. Cada camada comporta um número máximo de elétrons. Tudo bem? Por exemplo, aqui a camada 1 comporta no máximo, temos aqui uma equação.
a equação de Rydberg, né? Que é 2n ao quadrado. N seria o nível de energia, né? Então, o primeiro nível, 1, colocando, substituindo n por 1, vai ficar 1 ao quadrado. 1 vezes 2, 2. Então, tem aqui no nível 1, 2 elétrons no máximo. No nível 2, substituindo a equação, 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. Então, tenho no máximo 8 elétrons no segundo nível. No terceiro nível, 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18. No quarto nível, 4 ao quadrado, 16 vezes 2, 32. Aqui no quinto nível seria 5 ao quadrado, 25 vezes 2, 50. Entretanto, esse é um valor teórico. Só que na prática, o número máximo de elétrons vai ser 32. Não tem nenhum outro elemento pesado que tenha um número maior nesse subnível. Tudo bem, pessoal? Então, 50 seria um número teórico. No sexto nível também, né? Seria 72, teoricamente, mas na prática só tem o 18. E no sétimo nível, era esperado até 98 elétrons, porém, só tem 8 elétrons na última camada, né? Suplementos pesadíssimos, né? Que tem apenas, ali no caso, 8 elétrons no nível 7. Combinado assim? Até agora que está tranquilo, né, pessoal? Essa primeira parte. Se tiver dúvidas, só avisar. Os subníveis também possuem uma quantidade máxima de energia. Tudo bem? Nós temos 4 tipos de subníveis. Subnível S, P, D e F. Tá? O S, a simbologia S vem da palavra em inglês sharp. P de principal, D de difuso, né, difuso, e D de fundamental. Essa que é a origem desses símbolos. Cada subnível suporta no máximo a quantidade de elétrons aqui. Ó. Subnível S comporta no máximo 2 elétrons. O subnível P, 6. O subnível D, 10. E o subnível F, 14 elétrons. Beleza? Sabendo disso, nós temos que fazer a distribuição eletrônica. Tudo bem, pessoal? Olha, uma coisa que é importante citar para vocês é o seguinte. Existe um princípio chamado princípio de Aufbau. Então, aqui diz, já caiu na prova também, já caiu na prova da OPAC, se não me engano, até nesse ano, na segunda fase, teve uma questão que envolvia a questão da mecânica quântica, né? Que não é o nosso foco, embora tenha essa parte de distribuição eletrônica está bem relacionada aos números quânticos. O princípio de Aufbau diz o quê? O átomo tende a buscar sempre um nível de menor energia. A distribuição eletrônica, a distribuição dos elétrons tem que buscar um nível de menor estado de energia possível. Então ele vai ocupar nível de energia, os subníveis que tem mais baixa energia primeiro, até ocupar o nível de mais alta energia. Então a gente vai do menor para o maior. Tudo bem? Esse é o princípio de Aufbau. Só que o que acontece? Nós temos uma regra, né? Nós temos aqui uma maneira de decorar a distribuição eletrônica, que é chamada de diagrama de Linus-Pauling. Tudo bem? Então, nós temos que seguir uma regra crescente de energia, e que esse diagrama de Linus-Pauling, ele ajuda a gente a decorar, a memorizar. Então, vou apresentar para vocês agora aqui. O diagrama de Linus-Pauling, você vai fazer assim. São 7 camadas, né? São 7 níveis de energia. Então, você coloca de 1 a 7. Né? Cada nível aqui, o primeiro nível vai ter o subnível S. Tá? Deixa eu tentar acelerar aqui essa animaçãozinha. Todos os níveis vai ter o subnível S. Eu costumo dizer assim, ó, você vai aumentar como se fosse uma escada. Tudo bem, pessoal? Ó, como se fosse uma escada. Então, o nível 1 só vai ter um 1S. Combinado assim? No nível 2, ele vai ter o 2S e o 2P. No nível 3, 3S, 3P e 3D. Vai aumentando como se fosse uma escada. No quarto nível, né? 4S, 4P, 4D e 4F. Observe aqui, ó. Subnível S tem no máximo 2 elétrons, P 6 elétrons, o D 10 elétrons, tá? Aqui o 4F
14 elétrons, né? Que seria mais um degrau aqui, ó. Concorda comigo? Somando tudo, dá certinho os 32 elétrons. Bate com a nossa teoria, né? Aqui no nível 5 vai repetir os mesmos subníveis. E a partir de agora, você vai diminuir o degrau. É como se fosse um pódio. Ó. Eu vou diminuir uma casa. Quer ver? Ó? 6S, 6P e 6D. Combinado? E eu vou diminuir mais uma casa, 7S e o 7P. Combinado assim, pessoal? A gente tem que fazer esse passo. E não é tão difícil. Embora não exista uma regra, uma lei, né? Eu estou explicando dessa minha maneira. Eu espero que seja útil para vocês. Agora a gente vai traçar aqui umas setas na diagonal. Setas dessa maneira, na diagonal. Combinado? Nós temos que fazer 8 setas. Se você fizer a mais ou a menos, está errado. Tem que ser 8. Combinado? São 8 setas. Olha lá. Então nós temos que seguir ó, da primeira seta, vai seguindo, terminou a seta, passa para outra. Terminou a seta, passa para outra. Então a sequência é 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, do 3P vai para o 4S. Tudo bem? Tá bem rápido, né? Então aqui do 3P vai para o 4S, termina a seta, passa para outra, para o início da seta, hein? Vem o 3D, depois do 3D vem para o 4P, depois vem para o 4P, depois vem para o 5S e por aí vai. Conseguiram entender essa dinâmica, pessoal? Tá? Eu até digo para vocês, ó, quando eu cheguei no primeiro ano do ensino médio, eu nem estudei química, eu morava no interior, eu não tinha professor de química lotado lá no colégio. Eu fui tentar pegar o livro, não sabia fazer isso, porque no livro ninguém está explicando nada, né? Aí o que acontece? Eu não sabia que tinha que seguir essa seta, eu pensava que tinha que ler, tá? Na horizontal, fazer aqui pela horizontal, mas não é isso, né? Nós temos que seguir a seta. Então vamos fazer aqui exercícios, tá? Para saber fazer direitinho a nossa distribuição eletrônica, né? Distribuir os elétrons por cada subnível, por cada camada. Então, a distribuição eletrônica, tá? Vou mostrar como que esses elétrons estão distribuídos em cada subnível, em cada nível de energia. Isso vai repercutir por muitas coisas na química. Tenho certeza disso. Isso aqui é fundamental, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, o átomo de ferro, né? Isso para átomos neutros, tudo bem, pessoal? Átomos neutros. Por que eu estou deixando claro isso? Daqui a pouco a gente vai fazer para íons também, átomos que têm carga. Combinado? Só que, deixa eu voltar aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer mesmo na munheca aqui com vocês para outros elementos químicos. Mais simples por enquanto, ó. Se eu pegar aqui o nosso sódio. O sódio tem número atômico 11. Como é que vai ficar a distribuição eletrônica? 1s2, eu vou seguindo lá. Cadê? Dê um print aí. Eu vou precisar aqui do diagrama de Linus Pauling. Combinado? Então, eu vou fazer aqui para o sódio. Deixa eu só fazer até melhor para vocês. Ó. Vai ficar lá. 1s2, 2s2, 2p6. Eu já coloquei aqui 10 elétrons. Combinado, pessoal? 10 elétrons. Como o sódio é 11, falta 1. O próximo, né? Do 2p6 aqui, ó. O próximo vem quem? O 3s. Então, o próximo é o 3s. O S comporta no máximo 2 elétrons. Como eu só tenho um faltando, eu coloco aqui, ó. S1. Combinado? S1. Então, essa é a distribuição eletrônica do sódio. Vamos pegar aqui um outro caso aqui. O cloro. Não, o enxofre. Bora pegar o enxofre, número atômico 16. Então, seguindo aqui o diagrama de Linus Pauling. Primeira seta, 1s. O S comporta no máximo 2 elétrons. Então, vai ficar 1s2, próximo 2s2. Seguindo, 2p6.
6. Do 2p6 vem quem? 3s. Depois vem o 3p. 3s2. 3p6. Já foram... só detalhe, perdão. Aqui, no caso, já coloquei 12 elétrons. Pode contar. 2 mais 2 mais 6, 10. 1 mais 2, 12. Para 16, faltam 4. Então, essa quantidade eu coloco aqui, no final. Então, observe que nós temos uma divisão por camada e por subnível. O número 1 indica o primeiro nível, que é a camada K. O número 2 indica o segundo nível, camada L. O número 3 indica o terceiro nível, camada M. Então, essa é a terceira camada, né, que é a última, chamada camada de valência. Combinado, pessoal? A última camada é a camada mais energética. Combinado? Agora, ó, o exemplo para o nosso átomo de ferro. Ele tem 26 elétrons, que é como ele está neutro, pessoal, nós temos aqui, como átomo neutro, o número atômico é o número de prótons. Porém, como ele está neutro, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Combinado? Então, 26 elétrons. Seguindo aí o diagrama, 1s2, 2s2. Tem alguma coisa errada aqui. Vou ver aqui se eu estou fazendo alguma coisa errada. Ah, tá. Entendi agora. Ele está colocando aqui a quantidade máxima de elétrons aqui nessa animaçãozinha aqui. Então, 2p, 6, próximo 3s2. Já coloquei aqui 12 elétrons, faltam 14. No 6, ele comporta no máximo 6 elétrons, né? 3p6. 4s2. E aqui, 3d, ficam faltando apenas 6 elétrons, que eu vou colocar no último. Ó. Lembrando aqui, do 4s, termina a seta, passa para outra. Vem quem? 3d. Vai ficar 3d6. Combinado? Então, coloquei aí todos os elétrons. Essa é a configuração eletrônica do ferro. Combinado? E lembrando aqui, ó, o nível 4, que é o maior nível que nós temos aqui, é a camada de valência. Combinado, pessoal? Não é o 3D. O 3D aqui é o último subnível. Ele está no terceiro nível. O número 4 indica que está no quarto nível, que é a quarta camada, então quarta e última camada. Combinado? Então, 3D6 é o subnível mais energético. E não é a última camada. Preste bem atenção nesse detalhe. Combinado, pessoal? Alguma dúvida até aí? Vamos avançar aqui um pouquinho. E se for agora aqui o íon, né? Por exemplo, o ferro mais 3. A gente vai... professor, ferro mais 3. Mais 3 nós estudamos que é um cátion, ele perdeu elétrons. Então, perdeu 3 elétrons. Então, ele tem 23 elétrons. Se você fizer a distribuição eletrônica diretamente para os 23, vai errar. Você tem que fazer como? Faz a distribuição eletrônica normal, que está aqui, ó, que a gente acabou de fazer do ferro. Quando a gente for fazer do íon, o íon vai sair o elétron da camada de valência, é da camada mais externa. Então, aqui dessa última camada, vai sair os elétrons. Como eu só tenho 2 elétrons aqui, vai sair esses 2 elétrons, no total. Então, o terceiro elétron vai sair aqui do 3D. Então, aqui ó, vai ficar 4s2 vai sair. E no 3D6 vai sair 1 para ficar 3D5. Então, essa que é a configuração eletrônica do íon ferro mais 3, né? O íon férrico, que nós chamamos. Combinado? Mais 3 é o íon férrico. Mais 2, ferro mais 2 é o íon ferroso. Bacana. Pessoal, quero deixar aqui para vocês mais um detalhe, tá? Olha, toda vez que terminar em D4 ou D9,
Tem uma observaçãozinha aqui para vocês. Pessoal, a gente nunca vai terminar em D4 ou em D9. A configuração eletrônica que é obtida de maneira experimental, né, que é mais estável, não é essa. O que vai acontecer? Uma transição eletrônica. Antes do subnível D, tem o S, S2. Então, vai acontecer aqui, ó, uma transição eletrônica. Tudo bem? Vai sair aqui, ó, um elétron do S para o D. Vai sair um elétron do S para o D. Então, ele vai se transformar em como? S1, D5 ou S1, D10. Essa que é a configuração eletrônica adequada. Tudo bem, pessoal? Para fazer um exemplo, para ver se vocês conseguiram entender o que eu estou querendo dizer, ó, se eu pegar aqui o crômio, né, que é o número atômico 24, vai ficar como a distribuição eletrônica dele. 1s2, pegando lá o diagrama, 2s2, 2p6, já foram 10. 3s2, 3p6, 4s2, já foram 20, né? Faltam 4. O próximo é o 3d4. Era que terminou o D4. Parou. Só um alerta aí, não pode terminar em D4. Nem D4 e nem D9. Então vai acontecer aquela transição eletrônica. Vai sair aqui um elétron. Tudo bem, pessoal? Opa. Então vai ficar como? A configuração normal. Aqui eu dou Ctrl+C, Ctrl+V. Vou repetir toda essa parte. 3p6, 4. Agora aqui no 4s1, porque vai sair um elétron. 3d5. Então, essa que é a configuração eletrônica mais estável do crômio. Depois você tenta fazer aqui, ó, do cobre, que é o número atômico 29, a configuração eletrônica dele. Combinado, pessoal? Tem que ficar aqui, ó, vai chegar no D9, você sabe que não é essa. Vai ficar aqui o correto, né? D10 no final. Tentam fazer, testar, para vocês se conseguem realmente entender esse detalhe. Tudo bem? Bora ver aqui, ó, um exemplo. Baseado nos conceitos sobre distribuição eletrônica, analise os itens a seguir. Primeiro, crômio mais 3, né? Tem essa distribuição eletrônica, quem está afirmando, cobre e o ferro mais 2. Assinale a alternativa correta. Bom, bora fazer aqui o nosso teste. Professor, o que significa esse AR aqui entre parênteses? É muito bom ter caído essa questão, que eu vou dar essa dica para vocês aqui, ó. Quem é o AR? É o argônio, não é isso? Tem número atômico 18. Isso, número atômico 18. A distribuição eletrônica do argônio é 1s2, 2s2, 2p6. Foram 10. 3s2, 3p6. Essa é a configuração eletrônica do argônio. Guarda isso daqui, tá bom? Ele está falando aqui qual é na primeira, aqui essa configuração eletrônica aqui é a configuração eletrônica do crômio mais 3. Bora confirmar se é isso mesmo? Bom, o crômio é 24, não é isso? A gente fez agora há pouco, está aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Ó, o crômio é 24, está aqui a configuração eletrônica dele. Vou colocar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Correto, pessoal? Acabei de fazer isso daí. Combinado? O que é que acontece? Vocês conseguem observar, tá, que essa parte bem aqui, ó, é a própria configuração eletrônica do argônio? Sim ou não? Estão observando que é igual, é a mesma. Então, o que é que acontece? Eu vou substituir tudo isso daqui pelo que nós chamamos de cerne de gás nobre. Vou colocar aqui entre colchetes argônio, ou seja, isso significa que é a configuração eletrônica do argônio mais quem? O que sobrou aqui, ó, 4s1, 3d5. Combinado, pessoal? Essa é a configuração eletrônica do crômio normal. O crômio mais 3, o que é que vai acontecer com ele? Vai perder 3 elétrons. Então vai sair, ó, um elétron daqui da última camada, que só tem um, vai perder um. E daqui do D vai sair 2 elétrons. E no total vai perder 3 elétrons.
Então, a configuração eletrônica é argônio, o 4S vai sumir, 3D3. Tá? Essa é a configuração eletrônica do crômio mais 3. Então, essa primeira alternativa aqui está errada. Combinado? Qual é a configuração eletrônica do cobre? É o 29. Tudo bem? Então, cobre, número atômico 29. Então, ele tem 29 elétrons. Até aqui no argônio é 18. Aí vem 4s2, 20. 3d9, aí vai ficar 29. Opa, professor, acabou de falar. Quando terminar em D9, não pode. Vai sair aqui um elétron do S, vai passar para o D. Fica 3d10. Essa que é a configuração eletrônica do cobre. Tudo bem? Então, essa daqui está errada. Combinado, pessoal? Está errado aqui também a segunda. Já o ferro 26, né? O ferro mais 2, na realidade, bora fazer bem aqui. Então, ferro mais 2. A configuração eletrônica é do argônio, que é 18 já, né? 4s2, 3d6. Esse aqui é o normal. Tudo bem, pessoal? É o seu normal. Bora retirar o elétron. Retirando aqui 2 elétrons, vai sair da onde? Da última camada. Então, aqui vai sair, esses 2 elétrons vai sumir. Então, a configuração é argônio 3d6. Tá? Então, aqui, essa configuração eletrônica está errada. Ele tirou do D4 aqui, ó, 2 elétrons. Esse que foi o erro. Então, todas estão incorretas, né? Letra A. Todas estão incorretas aí. Combinado, pessoal? Bem interessante isso daqui para a gente revisar esses detalhezinhos. Tá bom? Aqui estaria o diagrama, né, que estaria auxiliando a gente. Bom, essa foi a primeira parte da aula. Não terminou, hein? Vamos começar agora a analisar a tabela periódica. Essa famosa tabela periódica. Eu converso com pessoas assim, mais velhas do que eu, né? Quando eu estudava química, tinha que decorar toda aquela tabela periódica. Você conhece alguém assim, seu avô, tio? Né? Falar, era aquela coisa de tabela periódica, eu nunca consegui decorar. Nem eu. Nem precisa fazer isso. Nós temos que saber utilizar a tabela periódica. Ela é uma ferramenta de consulta. Mas se você não souber como é que ela está organizada, você não vai saber utilizar. Então, eu vou mostrar para vocês toda a estrutura da tabela periódica, tá bom? Para a gente saber como classificar ela, como identificar os elementos que estão presentes na tabela periódica e por aí vai. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é que a tabela periódica ela foi construída ao longo de um processo, teve uma evolução. Tudo bem? Os primeiros cientistas começaram a tentar organizar, agrupar, né, os elementos químicos que eram conhecidos na época, né? De formato que, olha, eu vou deixar os elementos que têm propriedades químicas em comum juntos, né? Começou a surgir no finalzinho do século XVIII, praticamente. No início do século XIX, final do século XVIII. O primeiro passo que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Qual é a importância de ter uma tabela periódica? Se você fosse, por exemplo, num supermercado e tivesse tudo misturado, ia ser muito difícil de você encontrar um simples biscoito por lá. Se você quer comprar um biscoito, o que você vai fazer? Você vai na seção de fitness, não é isso? Não. Com certeza não vai comprar aquele biscoito, né? Ele que engorda mesmo, né? Tem bastante gordura hidrogenada. Então você vai aonde? Naquele setor específico lá de biscoito, correto? Você quer comprar um refrigerante, tem um setor lá só de refrigerante. Aí cada prateleira tem tem a prateleira só lá da Coca-Cola, tem uma prateleira embaixo, né, que tá aqueles Poca-Bus que nós chamamos, né, que é o mais barato, né, que geralmente o professor compra. Aliás, eu tô comprando agora só 0, tô na dieta. Então, ou seja, lá no supermercado tá tudo organizado. Tem uma organização, né, por produtos, às vezes até mesma mercadoria, mesmo produto, mas tem por marcas, está dividida por marcas. Então, enfim, isso facilita muito a nossa vida. A mesma coisa acontece para nós químicos, tendo a tabela periódica bem organizada, com elementos químicos que têm propriedades químicas semelhantes, propriedades químicas bem parecidas. Tudo bem? Então, o primeiro cientista
que tentou organizar os elementos químicos foi o Dobenheiner, né? Ele elaborou uma lei chamada Lei das Tríades. O que significa? Que se eu pegasse três elementos, né? A massa, né, do elemento central é a média da massa dos outros dois elementos. Isso se chama Lei das Tríades. Realmente, isso aqui bate na nossa tabela periódica atual, aqui, ó. O enxofre aqui, número atômico 16, número atômico 16, né? O fósforo é a massa, né? Número atômico não, é a massa. Isso aqui é do hábito, né? Se eu pegar aqui, bora para um número menor, né? O lítio é 3. Oh, meu Deus, é a massa. Tô com um negócio de número atômico na cabeça. É a massa. Qual é a massa do lítio? Eu não estou com a tabela periódica aqui, tem um bocado de livro, mas não... Vocês têm a tabela periódica aí? Vocês, bora começar a consultar. Aqui a massa do caiu. A massa aqui do enxofre, ela é a média da massa do fósforo e da massa do cloro. Vou tentar aqui pegar os valores para vocês verem aqui na tabela periódica. Vocês têm alguma aí em mãos? Eu não estou conseguindo sair aqui da página. Por favor. Eu pensei que tivesse colocado os valores aqui para vocês. Não está saindo. Enfim, pessoal. Confie em mim dessa vez aqui, ó. Tá? O fósforo eu sei que é 31. O enxofre é 32 e o cloro é 35,5, né? 35,5. Se eu somar aqui, isso é a massa, tá bom, pessoal? 35,5 mais 31. Dividido para 2, que é a média, né? Aqui está dando 33,25, porque acho que deve estar arredondando aí o valor, né? Aqui a massa vai ser a metade. Só que essa lei das tríades, ela é muito superficial. Apenas alguns elementos que conseguem bater direitinho essa lei, vamos dizer assim. Aí veio outro cientista, né? Acho que se pronuncia Champ-Courtois, eu acho, não sei se ele era francês, mas eu acho que eu já vi um vídeo falando dessa forma, eu achei bonito, né? Estou repetindo. E elaborou uma ideia chamada do parafuso telúrico. O que é que ele fez? Ele organizou os elementos em ordem crescente de massas atômicas, colocando sobre uma linha helicoidal que recobriu uma superfície cilíndrica no formato de caracol, ou seja, ele pegava como se fosse um parafuso e nessa linha aqui ele dava voltas através aqui do parafuso. E nessa linha ele ia colocando os elementos em ordem crescente de massa. Tudo bem, pessoal? Então, quando desse uma volta completa, o elemento que ficava em cima teria propriedades químicas semelhantes. Então, aqui, ó, começou aqui primeiro com lítio, ó. Aí vem berílio, boro, deu uma volta completa, voltou aqui, ó, embaixo, vem o elemento sódio. Aí vem os elementos, deu uma volta, e aqui embaixo dele vem o elemento potássio. Esses carinhas aqui teriam propriedades químicas semelhantes. Quem estiver na mesma linha vertical. E isso daqui está bem próximo da nossa tabela periódica atual. Tudo bem, pessoal? É as primeiras ideias ainda de organizar os elementos. Aí veio esse John Newlands, desculpe a pronúncia, tá, pessoal? Ele elaborou o chamado Lei das Oitavas. Ele pegou os elementos químicos, tudo bem, colocando em ordem, né, crescente de massa também, né, e verificou que de 8 em 8 elementos, a cada 8 elementos, as propriedades iriam se repetindo. As propriedades químicas em relação ao primeiro é como se fossem as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Volta no dó, na verdade. Após 8 notas, ou seja, 8 elementos químicos, as propriedades químicas iriam se repetir. Tudo bem? Então aqui, ó, temos o hélio, por exemplo, seguindo aqui no 8º elemento, vai vir o neônio, que é um gás nobre, que nós vamos ver. Combinado, pessoal? Então aqui, dessa forma, essas leis das oitavas, né, de 8 em 8, as propriedades químicas iriam se repetindo. Tudo bem? Ó, aqui nós temos o neônio,
que também é um gás nobre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No oitavo elemento, as propriedades químicas iriam se repetir, que é o argônio, que é também um gás nobre. Combinado? Só que isso tem muitas exceções, né? Só que, organizando uma tabela, está muito próximo da nossa tabela atual, porém, tem uns casos que não bate, que não fica legal, né? Por exemplo, aqui, ó, se for fazer dessa maneira, o oxigênio aqui, ó, vai ter a mesma propriedade que o ferro, que é um metal. Isso com enxofre bate. O oxigênio e enxofre têm propriedades químicas semelhantes, mas com ferro não teria nenhuma similaridade. Aí surgiu Dmitry Mendeleev, né? Esse sim, pegando todas essas ideias, né, relacionando essas leis aí com as massas, ele criou, né? Ele foi o inventor da vodka, realmente foi da vodka, mas não só disso, ele criou a tabela periódica, ele é o criador da vodka, tá? Então, o Dmitry Mendeleev, né, ele foi lá pegando, juntando todas essas leis que eles conheciam e conseguiu propor uma organização, uma tabela com elementos químicos, inclusive até conseguiu prever elementos químicos que ainda não eram conhecidos na época. Tá? Então, o que é que ele foi fazendo? Foi pegando aqui uma versão da tabela periódica de Dmitry Mendeleev, tudo bem? E fez de maneira resumida. O que é que ele fez aqui? Ó? Ele fez 12 linhas e 8 grupos. E foram colocando os elementos químicos com a sua massa. Ele organizou os elementos a partir da massa. Tudo bem, pessoal? O que é que acontece? Elementos químicos que ele não conhecia na época, ele foi colocando tipo um ponto de interrogação, né, nos elementos químicos que ele... Só que ele falava, olha, ele acreditava que a natureza não poderia ter uma lacuna, né? Não teria um elemento químico que não teria aquela massa ali. Então ele pegava, olha, esse elemento vai ter determinada massa e teria propriedades químicas parecidas, né, com alumínio e tal. Então realmente ele conseguiu determinar, né, a descoberta, prever alguns elementos químicos que nem eram conhecidos, né? Por exemplo, ele chamou de eca-alumínio, um elemento químico, se não me engano, era o 34, né? Que era o galho, tem massa, ó, ele falou que ele teria massa em torno de 68, né? As propriedades aqui como densidade, e a fórmula de óxido, né? Como ele seria. Realmente, o galho, ó, tem massa 69, bem próximo do que ele estava prevendo, a densidade também, né? Aqui o ponto de fusão, ele falou que era para ser baixo, né? Então ele tem um valor de 30, né? E o galho forma esse óxido, olha. Galho 2, oxigênio 3. A mesma fórmula que o Mendeleev estava prevendo. Bem interessante, né? Então, quem é o pai da tabela periódica, né? Dmitry Mendeleev. Combinado? Existe também um outro cientista chamado de Mayer, que ele também, né, mostrou que existe uma periodicidade dos elementos em relação ao volume atômico e a massa deles. Tá? Ele fez um gráfico dessas propriedades. Tudo bem? Só que o trabalho dele não ficou tão famoso assim como o do Mendeleev. O Mendeleev conseguiu prever muito bem algumas propriedades desses elementos desconhecidos. Tá? Então, Mayer não conseguiu vamos dizer assim, essa fama por ter descoberto também propriedades químicas bem interessantes aí com os elementos, organizar esses elementos. Hoje, a nossa tabela periódica ela está organizada a partir da lei de Moseley, tudo bem? O Moseley pegou, já tinha ali a técnica de raio-x, ele conseguiu determinar que esse raio-x liberado por alguns elementos era característico do próprio elemento químico, dependendo da carga nuclear dele, ou seja, do número de prótons. Tá? Então, essa carga é o que vai identificar aquele elemento químico. Então, ele passou a organizar a tabela periódica a partir do número atômico e não mais da massa. Então, assim, dessa maneira, nós temos, né, a nossa tabela periódica atual. Tudo bem? E mais na frente foram descobertos também elementos transurânicos, depois do urânio que tem propriedades químicas radioativas, né? O Glenn-Seaborg descobriu também aqui vários outros elementos que são
artificiais e que têm propriedades químicas de ser radioativos. Bom, aí completou toda a nossa tabela periódica, né? A tabela periódica, ela está organizada em linhas e colunas, como toda tabela, claro. Só que a linha, ela tem um nome. A linha horizontal, ela é chamada de período. Elas são 7 linhas horizontais. Tudo bem? O que é que significa um período? Ele indica a quantidade de camadas eletrônicas que aquele elemento químico possui. A gente já fez a distribuição eletrônica, a gente já sabe o que significa, o número de camadas, a quantidade de elétrons que tem em cada camada, tudo bem? Por exemplo, aqui o cálcio, número atômico 20. A distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p6, foram 10, 3s2, 3p6, 18, 4s2, 20 elétrons distribuídos. Então aqui ele tem 4 camadas eletrônicas. Logo, ele está no 4º período da tabela periódica. O arsênio, número atômico 33 aqui, a distribuição eletrônica é essa toda, né, 33 elétrons, termina em 4p3. Então aqui ele tem quantas camadas eletrônicas? Ele tem 4 camadas eletrônicas. É o maior número que você observa na frente, tudo bem, pessoal? Então aqui na 4ª camada, ele tem quantos elétrons na 4ª camada? 2, 1 mais 3, 5 elétrons na última camada, ou seja, na camada de valência. Então, se ele tem 4 camadas, ele está no 4º período. Combinado? Então, aqui nós temos todos os elementos químicos na tabela periódica. O cálcio aqui está no 4º período, como nós vimos aqui. Não está pegando? Opa, pegou. Olha aí o cálcio. Está no 4º período. E o arsênio também, ele está aqui no 4º período, porque tem 4 camadas eletrônicas. Aqui o 5º período, 6º, 7º período. Combinado até aqui? Bacana. Daqui a pouco eu explico um pouco sobre essas questões que estão aqui embaixo. Professor, e essas 2 linhas que estão aqui embaixo? Eu vou logo dar um spoiler para vocês. Vocês estão agoniados para saber. Essa primeira linha aqui, ela é chamada série dos lantanídeos. Por que lantanídeos? Porque o primeiro elemento químico é o lantânio, La de lantânio. Eles não estão fora da tabela periódica, eles estão dentro. Só que todos esses elementos, toda essa série, eles estão presentes bem aqui, nesse quadradozinho aqui. É como se cada quadrado desse fosse uma gaveta. Se eu puxar essa gaveta aqui do cálcio, só vai ter um elemento cálcio. Se eu puxar a gaveta aqui do C, do carbono, só vai vir um elemento. Se eu puxar essa gaveta aqui, 57 aqui, ela vai vir todos esses elementos, lantânio, série, e vai embora. Tá? Essa segunda série, essa segunda linha que está aqui embaixo, ela é chamada de série dos actinídeos, né? Do actínio. Quem é o actínio? O AC. Então, essa aqui de baixo, AC. Eles estão localizados onde? Aqui nessa parte da tabela periódica, no 7º período e família 3B. Tudo bem, pessoal? 3B. Daqui a pouco eu falo sobre a família. Então, todos esses elementos, que inclusive o urânio, né, que é radioativo, o elemento que faz a bomba atômica, né, a parte de usina nuclear, eles estão localizados aqui no 7º período e família 3B. Então, eles não estão fora da tabela periódica. É porque não tem como colocar todos esses elementos dentro de um único quadrado. Eles são chamados de... Daqui a pouco eu vou falar, né? Série de transição internas. Daqui a pouquinho. Vamos seguindo aqui, com a confirmação aqui do cálcio e do arsênio, que tem 4 camadas e estão no 4º período. As famílias, né, pessoal? As linhas verticais são chamadas de famílias ou grupos. Tudo bem? Hoje, modernos, são grupos. Nós temos no total 18 linhas verticais. Tudo bem? O que é que significa elementos estar na mesma coluna, né, na mesma família? Significa que eles possuem propriedades químicas semelhantes. Tudo bem? Por exemplo, todo elemento da família 1A reage com água produzindo gás, hidrogênio e calor. Inclusive até uma reação exotérmica, ele vai explodir. Se ele colocar alguns metais, né, se eu pegar ali o césio, se eu pegar ali até o potássio, né, e consegue
até desencadear o sódio também, colocar na superfície da água, ele vai liberar chamas, né? Nós explodir na realidade, porque o hidrogênio ele é um combustível muito, muito potente. Então, ele explode, ele acaba dando um pipoco, que, dependendo da quantidade, pode até quebrar ou trincar o recipiente. Se vocês puderem pegar depois do YouTube, tem vídeos que mostram essas reações químicas. Outro exemplo aqui, todo elemento da família 2A apresenta 2 elétrons na última camada, na camada de valência. Então, são propriedades químicas semelhantes. Tá? Então, aqui, ó, cada família, cada grupo, eu vou mostrar logo para vocês aqui, mais ou menos um por um. Pessoal, aqui nós temos o primeiro grupo, né, grupo 1, que também é chamado de família 1A, embora aqui, ó, muito cuidado, o hidrogênio, pessoal, ele não faz parte aqui da família 1A, tudo bem? Ele está nessa posição aqui apenas por conveniência, que é o primeiro, tá? Mas ele não faz parte aqui da família 1A. Aqui o grupo 2, família 2A, daqui a pouco a gente vai dar nome. Aqui do terceiro, pessoal, observe que aqui detalhe interessante que eu falei para vocês, ó, nesse quadradozinho tem todos esses elementos, né, da série dos lantanídeos. Aqui nesse quadradozinho existem todos esses elementos da série dos actinídeos que eu falei para vocês. Combinado? Aí vem aqui o grupo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Até o 12, pessoal. Do grupo aqui 13 até o 12, todos esses elementos são chamados elementos de transição. Elementos de transição, que estão aqui no meio. Combinado, pessoal? Aqui do grupo 1 e 2 e do 13 até o 18 são elementos representativos. Elementos representativos. Tá bom? Deixa eu avançar. Então vamos lá. Família aqui 1A, ele tem um nome específico. Ele é chamado de metais alcalinos. O hidrogênio não está dentro dessa família. Muito cuidado com isso. Família 2A, família dos metais alcalinos terrosos. Combinado? Família 2A. Só tem nome, pessoal, família dos elementos representativos, tá bom? Família aqui 3A, ou grupo 13, família do boro. Por que do boro? Porque o boro é o primeiro elemento químico, né? Então aqui família 4A, quem é o primeiro elemento químico? Carbono. Então é a família do carbono. Show de bola, né? Família 5A, família do nitrogênio, que é o primeiro elemento, é o nitrogênio. Embora essa família tenha um nome específico, tá, pessoal? É a família dos pinicogênios, tá? Pinicogênios, só que só falo isso porque eu dou aula de química inorgânica para nível superior e tem um livro que eu utilizo que aborda isso. Ele fala dos pinicogênios, né, do grupo 15, tá? Mas para nível médio eu nunca vi a família do nitrogênio mesmo, como está nos livros didáticos. Combinado, pessoal? Embora exista essa nomenclatura de pinicogênios da família 5A. Mas é uma observação apenas para vocês, um toque a mais aí para vocês. Família dos calcogênios, pessoal. Tá? Aqui do oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio. Família 6A. Calcogênios, tá? Família 7A, família dos halogênios, né? Como é o nome daquele cara lá da Disney? Aladdin, né? Como é que ele fala com um gênio da lâmpada? O que ele faz? Ele atende o celular e fala: alô, gênio. É isso? Então, os halogênios, os haletos, o flúor, cloro, bromo, iodo, astato, tá? São os principais aqui. Halogênios, família 7A. E o grupo 18, o grupo 8A, família 8A, o grupo 18, os gases nobres, né? Hélio, neon, argônio, criptônio, xenônio, radônio, são família aqui 8A. Então essas famílias você tem que saber o nome deles, combinado, pessoal? Tem que saber. Temos uma divisão muito importante quanto ao subnível energético, tá bom, pessoal? Então, quanto ao nível energético, vai depender. Ó, se o subnível, o último subnível mais energético for S ou P,
Esse elemento ele vai ser chamado de representativos, como eu falei para vocês. Família 1A, 2A, 3A, 4A, todos são os elementos representativos. Se a distribuição eletrônica terminar em D ou em F, ele vai ser vai ser um elemento de transição. Tudo bem? Se terminar em D, vai ser um elemento de transição externa. Se terminar em F, vai ser um elemento de transição interna. Então, vem aqui comigo. Ó. Todos esses elementos são elementos representativos. Tudo bem? É porque aqui, ó, família 1A e 2A termina com subnível S. Aqui, a família do 3A até o 8A termina em subnível P. Aqui nós temos todos os elementos que terminam em subnível D de dado, né? D são os elementos de e aqui nós temos os elementos de transição interna que terminam em F. Se terminar em 4F, é série dos lantanídeos. Se terminar em 5F, série dos actinídeos. Combinado? E a classificação do elemento. Ele pode ser metal, ametal, semimetal ou gás nobre. Aqui todos esses que estão de azul são metais, classificados como metais. Aqui, ó, esse de cinza são os ametais. O de rosa são os semimetais, que têm propriedades químicas intermediárias. Aqui, os gases nobres, né? É uma classificação. E, por último, o hidrogênio de verde, porque ele não entra em nenhuma dessa classificação. Nenhum outro elemento químico se assemelha ao elemento hidrogênio. Os metais têm propriedades bom condutor de eletricidade, bom condutor de calor, brilho. Os ametais são quebradiços, são opacos, ou seja, não reflete a luz, não tem brilho, são opacos. Os semimetais, eles possuem propriedades químicas intermediárias. Os gases nobres são nobres porque eles são átomos que estão isolados na natureza, são inertes. Eles não se combinam com nenhum outro átomo, não formam ligação química. Por isso são chamados de nobres. Tudo bem? Só que hoje a IUPAC já mudou essa questão e não utiliza mais essa classificação de semimetal. Tudo bem? Ou é metal ou ametal. Então, essa que seria a classificação. Tudo bem? Pessoal, é só você fazer assim, ó, um zigue-zague. Você fazendo aqui, ó, um zigue-zague aqui nessa tabela periódica, você consegue determinar quem são os... Eu apaguei. Quem são? Se você começar fazendo aqui o zigue-zague, você consegue saber quem são os metais e os ametais. Combinado? Show de bola. Aqui conta o estado físico, né? Ele pode ter nessas condições, pode ser sólido, líquido ou gasoso. A maioria são encontradas no estado sólido aí, ó, pessoal. Toda essa galera no estado sólido. No estado líquido são apenas dois elementos, o mercúrio, que é o único metal encontrado no estado líquido, e o bromo. O bromo já é ametal. Eles são líquidos. E gases, os gases nobres, né? Nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, e o próprio hidrogênio são encontrados no estado gasoso. Tudo bem? Como é que a gente vai descobrir a posição da tabela periódica, né? A partir da distribuição eletrônica. Tudo bem, pessoal? A configuração eletrônica vai indicar qual é a posição dele. Então, a camada de valência, a quantidade de elétrons na camada de valência, ou melhor, perdão, a quantidade de camadas que o átomo vai possuir vai indicar a posição dele, né, no período. O subnível mais energético vai indicar a família. Por exemplo, se terminar aqui em S, ó, o sódio, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Ele tem aqui, ó, 3 camadas. Combinado, pessoal? Então, ele está o quê? No terceiro período. Tudo bem? Se ele terminar aqui, ó, em S1, ele está na família 1A. Tudo bem, pessoal? Então, aqui, ó, tem um elétron na última camada, então só posso contar isso se terminar em S ou em P. Então, se tem um elétron, família 1A. Pessoal, então vamos essa regrinha aqui comigo. Se terminar, então, S1, família 1A. Se terminar em S2, família 2A. Tudo bem? Com exceção aqui do hélio, que é um gás nobre. Olha, pessoal. Essa aqui é uma única exceção. Terminou em S2, é o hélio, então ele é
família 2A, tá? Família 8A, eu falei 2A não, família 8A, que é um gás nobre. Olha aqui o terminado em P agora, enxofre, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4, que é o número atômico 16. Então ele tem aqui, ó, terceira e última camada, então ele está no terceiro período, e aqui na última camada ele tem quantos elétrons? 6 elétrons. Então ele faz parte da família 6A. Então, terceiro período e família 6A. Combinado? Que é o grupo 16. Tá? Professor, como é que eu vou descobrir o grupo? É só você pegar aqui, ó, se família 6A, você soma com 10. Tudo bem, pessoal? Soma com 10. Ó, família 1A, 2A. Tem dois, já tem 2, não é isso? 2. Aí se terminar, por exemplo, em P1. Então, se terminar aqui em P1, P2, P3, P4, P5 ou P6. Então ele vai ser grupo 13, 14, 15, 16, 17, 18, respectivamente. Vai estar terminando em P1, família do boro. P2, família do carbono. P3, família do nitrogênio. P4, família do calcogênio, né? P5, família do halogênio. P6, dos gases nobres. Combinado? Se terminar em D, aí tem umas regrinhas mais especiais aí, tá? Só que aqui, ó, distribuição eletrônica, ele tem 4 camadas eletrônicas, então ele está no quarto período. E a família vai indicar aqui, ó, você vai pegar, somar, ó, o número que terminou aqui 6 com 2. Então aqui vai ficar 8B. Tudo bem, pessoal? 8B. Então essa aqui vai ficar a configuração eletrônica que eu terminar em D, ó. Começa D1, D2, D3, até o D10. Combinado, pessoal? Até o D10. Fica aqui, terminou em D1, soma com 2, ó. Grupo 3. Terminou em D2, soma com 2. Grupo 14, por aí, sucessivamente. Combinado? Bom, bora fazer só um exercíciozinho para a gente ir para nosso primeiro intervalo. Vocês já estão aí? Deixa eu ver aqui. Tem uma galera aqui, vamos lá. Na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, os personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico do número atômico Z igual a 41 tem propriedades químicas físicas tão parecidas com uma dos elementos atômicos 73, que chegaram a ser confundidos, vão ter propriedades químicas bem semelhantes, né, pessoal? Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio e Tântalo. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e outras aplicações na indústria de ponta, né? Exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a terem elétrons no subnível F, serem elementos de transição interna, pertencerem ao mesmo grupo da tabela periódica, terem seus elétrons mais externos no nível 4 e 5, respectivamente, e estarem localizados na família alcalinos terrosos, alcalinos e alcalinos. Então aqui a resposta vai ser quem? Letra C, pertencer ao mesmo grupo da tabela periódica. Tudo bem, pessoal? Por terem propriedades químicas similares, parecidas. Se você fizer a configuração eletrônica deles, você vai ver, confirmar isso. Eu vou deixar como dever de casa para vocês. Outra aqui, ó. O hidrogênio, saiba tudo sobre o primeiro elemento da tabela periódica. A carta coringa do universo é o hidrogênio. O plasma repleto dele e quase todos os compostos baseados em carbono apresentam moléculas desse elemento, que figura como primeiro elemento da tabela periódica. O Sol, a água que você ingere todos os dias, seu corpo e boa parte de tudo que você toca nasce da combinação com esse elemento, né? Considerando a história e característica da tabela periódica, qual das seguintes afirmações sobre o átomo hidrogênio é correta? O hidrogênio foi o primeiro elemento a ser colocado na tabela periódica por Dmitry Mendeleev, que o posicionou em um grupo separado devido à sua singularidade. O hidrogênio com um único elétron e um próton é o elemento mais leve que ocupa a primeira posição da tabela periódica, mas não forma compostos com outros. Não forma? Está errado literalmente. C. Na tabela periódica moderna, o hidrogênio é classificado como um metal alcalino. Fora, lembrando que o hidrogênio ele é parecido, né, com
com Batman, né? Ele não possui família. Nossa, essa foi pesada, né? Perdão. Vamos lá. O hidrogênio é o único elemento que não se encaixa nas colunas da tabela periódica, pois tem comportamento atípico e características tanto de metais quanto de não metais. O que vocês acham? E a posição do hidrogênio na tabela periódica reflete sua capacidade de formar ligações covalentes, mas seu comportamento não é comparável aos outros grupos de elementos, né, pessoal? Qual é a resposta aí que vocês acham? Tem alguém aí, pessoal? Vamos caminhando aqui para a nossa pit stop, tá? E peraí, tá travando aqui. Então, a gente vai fazer aqui, espero que vocês coloquem no comentário a resposta, tá? Nenhuma. Deixa eu ver aqui, se eu estou mudando, acho que eu sou meio confuso, pensando rápido demais. Amanda, peço até perdão, porque isso é muita coisa, né? É muita coisa mesmo para explicar em poucas horas. Mas como eu gosto de ficar gravado, depois também nós temos aqui auxílio com os monitores, qualquer coisa, eu posso até entrar junto para fazer algum feedback, tá bom? Peço até perdão por essa questão de ser um pouquinho rápido nesse sentido, tá? Porque daqui a pouco nós temos a aula 12, que é a continuidade da tabela periódica, mas pode até começar fazendo algum exercício, respondendo alguma pergunta, tá? Pode colocar aqui qual foi o ponto que você ficou com mais dificuldade, tá bom? Nossa, tá travando aqui, peço perdão. Maria Eduardo diz que é A, Cauê também fala que é A. Mais algum outro colega? Bom, resposta aí, letra D de dado, tá bom, pessoal? Letra D de dado, que é o hidrogênio é o único elemento que não se encaixa nas colunas da tabela periódica, pois tem comportamento atípico, característico tanto de metais quanto de não metais. Ele pode se combinar tanto com metal, com a metal. Então, letra D. Aqui o pessoal colocou alguns alunos colocaram letra A, o elemento hidrogênio foi o primeiro elemento a ser colocado na tabela periódica por Dmitry Mendeleev, que o posicionou em um grupo separado devido à sua singularidade. Não, ele só colocou porque ele tinha massa 1, né? E não fez essa questão assim de algo especial ao hidrogênio. Tudo bem, pessoal? Então, a gente termina essa primeira parte, tá? E vamos daqui a pouco dar continuidade.